Olá, turma do sétimo ano. Aqui quem fala é a professora Janaína. É, Vamos estudar um pouco hoje o reino protista. Vocês irão conhecer alguns exemplos de seres vivos desse reino, que no caso são as algas e os protozoários. E na aula seguinte, vocês irão conhecer algumas doenças que os protozoários causam no ser humano. Então, esse conteúdo vai ser dividido em duas partes. Hoje é somente os seres vivos desse reino. Então, vamos lá começar. Nessa imagem aqui, vocês podem ver alguns exemplares desse reino, que no caso é o reino protista. Vamos começar a falar um pouco das características gerais desses seres. Eles podem ser unicelulares ou pluricelulares, né? Unicelular vem de uma única célula e pluricelulares de várias células. Eles são eucariontes, têm o núcleo definido, quer dizer, núcleo organizado. Eles são autótrofos e heterótrofos. Mas quem são? Por exemplo, autótrofos são as algas e heterótrofos, protozoários. Aí vamos fazer uma pequena revisão. O que são seres autótrofos? São seres capazes de produzir seu próprio alimento. E os seres heterótrofos são aqueles seres que não produzem. Isso quer dizer o quê? Que eles consomem o alimento que já existe, né? No caso, as algas são produtoras e também consumidoras, e os protozoários são apenas consumidor. Eles podem ser de vida livre ou parasitas. Quando eu falo seres de vida livre, eu quero dizer que esses seres não causam danos ao meio ambiente nem ao ser humano. Já os parasitas são os seres que causam doenças para o ser humano. Vamos começar a falar dos protozoários. Esses são seres vivos unicelulares, são seres eucariontes, desprovidos de clorofila. Então, esse desprovido quer dizer o quê? Que eles não têm uma estrutura, né, que dá pigmento da cor verde, como as algas e os vegetais têm. Esses protozoários, a gente pode encontrar eles de forma de vida livre e também parasitas. E como eu já falei anteriormente, os parasitas são esses que causam doenças aos seres humanos. No reino protista, a alimentação, como foi dito, as algas são autótrofas e os protozoários heterótrofas. A reprodução vai ser de forma sexuada, que precisa dos dois espécies, né, o macho e a fêmea. E a forma sexuada, que basta um ser, né, para se reproduzir. Aqui podemos ver algumas formas dos protozoários. Temos aqui as imagens e os nomes. Então, temos paramécio, a giardia, tripanossoma, ameba e o balantídeo. Aqui é uma demonstração como acontece a reprodução dos protozoários de forma assexuada. Então, aqui ele usou um ser chamado ameba. Vocês podem verificar pelas setas que um ser vai se dividir, né, separar em dois. E após a transformação, né, dentro dessa célula da ameba, vocês podem ver que o núcleo que está centralizado no meio vai se originar dois núcleos e da nova vida a duas amebas idênticas. Na próxima, nessa imagem, já é a simulação da reprodução sexuada dos protozoários. Aqui
vocês podem observar que tem a célula macho e a célula fêmea. Então, para acontecer essa reprodução, é obrigatório ter as duas espécies. Então, é a junção das duas células, do macho e da fêmea, que vai dar origem a novos protozoários. Agora vamos ver os diferentes tipos de protozoários. Vamos iniciar com os flagelados. Os flagelados, né, apresentam um ou mais flagelo. Esse flagelo está localizado no final, né, do ser vivo. Então, essa estrutura, que é o flagelo, faz com que esse protozoário se locomova. Esse flagelado, são de forma de vida livre. E também alguns deles podem causar doença ao ser humano. Aqui vocês podem observar 3 tipos de flagelados, né? E esses 3, vocês podem ver tanto o nome científico, como a sua forma, o seu formato. O outro tipo de protozoários é o chamado ciliados. Então, ele tem um corpo coberto por uma estruturas que dá semelhança a cílios, e esses cílios faz com que esse ser vivo se movimente e capture o seu próprio alimento. Ele está usando 2 tipos aqui, ele deu 2 exemplos de protozoários ciliados, o balantídeo e o paramécio. O balantídeo é um parasita que vive no organismo do porco, e o paramécio, ele vive na água doce. Aqui vocês podem ver mais 2 tipos de ciliados. Ele vai ter esses cílios na sua estrutura, né, em todo o seu corpo, que faz com que ele se locomova. O outro diferente protozoário aqui citado é o esporozoários. Eles são parasitas e não se locomovam, né? Eles não se mexem, eles ficam fixos. O mais conhecido desse esporozoário é o famoso plasmódio. Esse plasmódio, ele causa doença no ser humano, que é a doença que a gente chama de malária, né? A malária, a pessoa adquire essa doença através da picada de um mosquito, e o mosquito é o hospedeiro, né, intermediário, que quem vai ser o hospedeiro definitivo é o ser humano, que vai ser picado por um mosquito, que vai levar o protozoário dentro do seu organismo. Falando agora sobre as algas. Falamos sobre os protozoários, né? Vocês viram características, viram formato, viram imagens, o que eles podem causar ou não. Agora vocês vão conhecer algumas algas assim que foram destacadas. Então, as algas são unicelulares eucariontes. Eu vou falar aqui algumas importâncias que essas algas têm para o ambiente aquático. Ela mantém um equilíbrio ecológico dos ecossistemas aquáticos. Elas são as principais produtoras de alimento, como já foi falado. As algas são autótrofas, ela produz o próprio alimento para ela se nutrir, e também produz alimento para outros seres se alimentarem. No caso de vida aquática. E elas também são grande fornecedora do gás oxigênio. Lembrando, as algas, como elas são autótrofas, algumas algas são capazes de fazer fotossíntese. E no processo de fotossíntese é produzido o gás, que faz com que a gente respire melhor, né? Então, é um gás muito importante para o nosso organismo, que é o gás oxigênio. Então, as algas, elas são produtoras, são fornecedoras, e que elas abastecem a vida aeróbica do planeta. Então, são 3 importâncias muito, assim, vamos dizer, grandes, né?
para o meio aquático, que é produtora de alimento, fornecedora de gás, e ela mantém o equilíbrio ecológico dos ecossistemas aquáticos. Vamos conhecer algumas algas. Então, aqui vai ser destacadas as euglenas, as crisófitas e as pirrofitas. Então, as euglenófitas, elas são unicelulares, clorofiladas. Aí eu vou lembrar vocês que clorofila é o que dá o pigmento verde às algumas algas e os vegetais. Então, essas algas se locomovem através de um flagelo, né, que é uma estrutura que está na ponta. E o seu habitat natural é água doce e também água salgada. Quando eu falo água doce, eu quero dizer que podemos encontrar em rios, açudes e lagos, e água salgada em mar. Aqui vocês podem observar 4 tipos de euglenas, todas elas têm a clorofila. Essa aqui é a famosa diatomáceas. Aqui são algumas algas que foram estudadas pelo projeto, né, científico. E aqui na frente você vai ver outras algas que faz, né, que aconteça o fenômeno chamado de bioluminescência. São a junção de várias algas que faz um espetáculo de iluminação, né? Então, essas algas também a gente pode, vamos dizer assim, dizer que ela faz fenômeno natural, né? E agora vamos conhecer as crisófitas, ou também chamadas de algas douradas. São unicelulares, tem clorofila, o habitat dela também é água doce ou salgada. E o representante dessas algas é a diatomáceas. Algas que têm o corpo protegido por uma carapaça formada por sílica. Então, é um formato, né? Uma estrutura bem rígida. E por último, vamos conhecer as pirrofitas. São unicelulares, tem clorofila. O habitat dela é marinho, então a gente encontra ela no mar, né? E essas algas aqui é as que faz aquele fenômeno de bioluminescência, aquele brilho, né? Quando tem muitas algas juntas, faz aquele brilho, né? Aquela iluminação linda que podemos ver em algumas partes do mar, né? E também a gente pode dizer que elas causam um fenômeno chamado de maré vermelha. Aqui é uma alga, né? Uma pirrófita. Ela que causa o mar vermelho, né? Maré vermelha. A gente pode ver assim de primeira vez que essa uma fotografia que a gente poderia pensar que é, vamos dizer, banhado de sangue, né? Por isso, assim, dizemos essa frase, mas a verdadeira frase que utilizamos para ela é o maré vermelha. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco o conteúdo. Qualquer dúvida, tiraremos essa dúvida na aula online. Espero que vocês pratiquem o que vocês aprenderam um pouco hoje com as atividades do livro e também pelo TD. Então, gente, espero que vocês tenham compreendido um pouquinho de cada protozoário, né? E em breve estaremos novamente com nossas aulas à distância, com videoaulas. E desejo a vocês muita saúde e que em breve estaremos juntos para dividirmos, compartilharmos nossas alegrias. E vocês, bons estudos. Mais uma dica: estude em casa, separe um tempo, né, para os seus estudos, porque isso é muito importante.
Um grande abraço da professora Janaína.